Bom, eu quero começar esse canal contando para vocês como que eu construí caixa numa empresa. Bom, eu não tinha MBA, eu não tinha especialização em finanças, eu nem sequer era dona da empresa, eu era estagiária e o que que eu tinha? O desafio de fazer dinheiro sobrar. Então eu quero compartilhar com vocês como que eu iniciei nessa jornada de construção de caixa. Bom, para você que não me conhece, eu sou a Ale Oliveira, consultora financeira e já ajudei mais de 300 empresas a sair do caos financeiro, a ter um respiro no seu caixa. E eu quero então neste canal compartilhar a minha jornada, porque hoje eu estou no desafio sim de vender o meu produto, o meu serviço e também construir o meu caixa. E eu quero compartilhar contigo situações práticas que são reais e que de fato funcionam em qualquer empresa, em qualquer negócio. Então fica comigo, dá um curtir aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Bom, como que começou então essa minha jornada de construir caixa? Eu era estagiária e estava no quarto período de administração, ainda nem tinha chegado a ter matéria de finanças. E aí, o dono da empresa precisava de alguém para construir toda a estrutura, a parte ali de gestão. E ele não entendia nada do financeiro, e nem eu. E ali, então, começou o meu desafio de ter que, de fato, estudar, não ser só um cursinho, não ser só mais uma faculdade que você leva, né, de qualquer jeito. E confesso para vocês, gente, que eu sempre levei as coisas meio de qualquer jeito nos meus estudos. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje eu estudo muito, né, porque eu preciso, sim, me esforçar e compensar o que eu não fiz no período que eu deveria fazer. Então, não vou vir aqui contar para vocês que eu era a melhor aluna, que eu era a primeira da sala, muito pelo contrário, eu era da turma do fundão. E eu não escondo isso, porque eu vejo como a jornada da vida tem me ensinado a importância de estudar. Hoje eu falo para a Luísa, e eu sei que só falar não faz sentido, a gente tem que praticar, e ela vê hoje o tamanho do meu esforço, minha dedicação, se eu tivesse estudado mais o português, mais a matemática, mais a física, mais a química, que são sim base para a nossa jornada de hoje. Tá? Então eu gosto muito de trazer aquilo que é real e é isso que eu quero construir aqui nesse canal. Construir, de fato, ações práticas que funcionam. Tá? E ali eu comecei então, nesse canal de distribuição, e aí eu tive que aprender na prática. Então, foram noites ali estudando. Eu tinha, gente, uma planilha financeira, um computador básico, limpo, né? Só tinha lá o Windows instalado nele, e eu tinha que começar do zero. E por onde começar? E foi aí que eu já estava tendo uma matéria de fazer implantação de sistema, de colocar, né, de fazer ali toda a gestão do que entra, dos dados, a importância. E comecei a implantar um sistema naquela empresa e também comecei a me desafiar a estudar sobre o financeiro. E com a ajuda de professores, com a ajuda de especialistas, que eu pedia muita ajuda para outras instituições, tá? De forma ainda gratuita. E foi assim que eu consegui gerar um caixa de milhões nesse canal de distribuição. E 4 passos, 4 regras que eu entendo e que funcionam até hoje, que eu vejo nos negócios, nas outras empresas, que eu também consigo auxiliar na construção de caixa, eu vejo que são essenciais e é sobre isso que eu quero deixar com você. O primeiro passo eu até anotei aqui, gente, vocês sempre vão me ver aqui com um caderninho. Ale, mas caderninho? Caderninho serve, gente, para isso, para anotar, para estudar. Eu amo anotar. Eu ainda não consigo só ficar ouvindo, eu adoro escrever e eu vejo que eu aprendo muito mais quando eu escrevo. E eu vejo que a minha filha também, minha Luísa, eu falo, filha, faz resumo, escreve. E eu vejo que também ela aprende mais. Então o caderno aqui serve para isso. Eu anotei 4 passos que eu não quero esquecer nenhum para poder compartilhar com vocês. Vamos lá, o primeiro. Vender do jeito certo, pensando no tempo do dinheiro. Ale, o que é isso? Em finanças, nós temos o ciclo financeiro, mas eu não quero falar da forma técnica, da forma de finanças. Eu quero colocar da forma que eu entendia também naquela época. Depois eu fiz a minha especialização em controladoria e finanças, depois eu me formei, depois eu caí no mundo das finanças, mas lá na época eu não sabia de nada disso. E aí eu fui entender que eu preciso receber primeiro o que eu vendia não tinha importância nenhuma no caixa. Se eu vendia 100 mil e recebia só 50 mil, eu só tinha 50 mil para trabalhar. Então eu tinha que vender, receber e ter um prazo para pagar os meus custos. É muito legal compartilhar aqui com vocês o meu desafio nesse segmento. Qual que era o segmento? Uma distribuidora.
Então, eu não sei, né, vocês aí vão assistir esse vídeo, cada um do seu segmento, mas uma distribuidora, geralmente, quando você é parceiro, você tem que vender o produto de alguém. E muitas vezes você tem essa parceria. Então, qual que é a sua obrigação como fornecedor, como distribuidor? Comprar do fornecedor. Então, a compra é inevitável. Eu tenho uma meta de compra. Não é que nem muitas vezes você é um dono de loja, eu vou decidir se eu vou comprar. Não, eu era obrigada a comprar. Então, eu tinha já que fazer a parcela do fornecedor. E eu tinha que, então, vender. E eu tinha que fazer esse equilíbrio. Então, a lógica é receber primeiro e pagar depois. Nem sempre eu consigo um espaço de tempo assim. Nossa, eu vou receber do meu cliente com 30 dias e eu vou pagar o meu fornecedor com 60. Melhor dos mundos, mas eu sei que não são todos os segmentos que isso é possível. Mas sempre então negociar para você pagar depois ou trabalhar com o dinheiro de terceiro é muito melhor do que trabalhar com o teu dinheiro. Então assim, sempre pedir prazo para pagar para o fornecedor. Quando você faz gestão do seu recebimento, é muito mais interessante para a construção do seu caixa. Então, guarde isso, tá? Então, eu preciso vender e receber do jeito certo para que eu possa pagar, mas antes de pagar, eu tenha recebido aquilo que eu já vendi. Por isso que nem sempre vender, né? Vender, eu vou faturar, tá? Mas você está recebendo como? Porque você tem que pagar. E aí, como que está essa lei de recebimento versus pagamento? E eu consegui fazer isso, né? O gestor também, ele tinha um contato comercial muito bom e ele conseguiu prazo com os fornecedores. Então essa foi a primeira regra. A segunda regra, não se iludir com o saldo da conta. Gente, isso é fantástico. Isso foi muito legal. Porque eu gosto de dar um exemplo muito prático. Vamos falar de um número comum para uma sociedade, né, da classe média. 100 mil, talvez, para uma pessoa física, seja muito dinheiro. Mas 100 mil para uma empresa, dependendo da estrutura, do que gira na empresa, 100 mil não é nada. Não é nada, é dinheiro de pinga. Então, a gente não se iludia com aquele dinheiro que estava no caixa. A pergunta sempre era, esse dinheiro já tem um compromisso? Esse dinheiro já é destinado para algum pagamento? O que eu tenho para os próximos 20, 30 dias? Então, eu sempre tinha uma visão. Eu sempre tinha, gente, basicamente era uma planilha. Era uma planilha que nem fui eu que fiz, foi uma CFO de uma multinacional. Esse empresário trouxe essa planilha, eu tive que estudar as fórmulas dessa planilha e olha que nem de Excel eu sabia, detalhe, não falei isso, né? Nem de Excel eu sabia. E eu fui estudar as fórmulas da planilha. Lê, você sabe Excel hoje? Não sei, eu sei estudar a fórmula. Você me manda a planilha, eu vou saber tudo o que está acontecendo ali. Porém, eu preciso estudar e eu não monto as fórmulas. Tá entendendo? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que hoje, sim, eu sou uma especialista em finanças. Eu construo, ensino e auxilio empresários a construir caixa. Mas quando eu construí o caixa desse canal de distribuidor, que, né, começou faturando um valor super baixo e depois chegou ali a mais de 1 milhão mês, eu não sabia nada de finanças, nada. Eu estava ali, tinha ingressado na faculdade de administração, malemar cuidava do meu salário de estagiária, tá? Então eu quero deixar isso muito claro para vocês, que é possível qualquer pessoa construir caixa. E esses 4 passos foram fundamentais e eu vejo que ainda é na vida dos empresários. Então não se iludir com o saldo no banco, não se iludir com aquele dinheiro disponível. Então por isso que é muito importante dar nome ao dinheiro. Eu sempre falo isso, né? Dê nome ao dinheiro. Por quê? Dinheiro que não tem nome, o que acontece com ele? Ele some, porque ele não tem destino. Eu posso pegar. Não, não posso pegar. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da empresa. E aí entra outro ponto muito importante, que é quando você tem o seu prolabore definido, ou seja, o seu salário definido, você não vai ficar saqueando o caixa da empresa. E esse dono não saqueava o caixa, porque ele sabia que aquele dinheiro não era dele, aquele dinheiro era da empresa e que sim, ele tinha um compromisso. Então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, muito legal também, investir só no que te dá retorno rápido. Isso foi um aprendizado também que eu trouxe daquele canal de distribuição. Nós começamos de forma muito básica, ele alugou um espaço simples. Gente, eu tinha uma mesa simples usada, uma cadeira simples, um computador limpo para colocar um sistema. Tudo era muito conforme a necessidade. Então, ele não fez investimentos grandiosos, não fez investimento em mesas de mármore, não fez investimento naquilo que não trouxesse o dinheiro rápido nos primeiros 2 anos. Não fizemos isso.
Então, nossa meta era colocar dinheiro naquilo que ia trazer retorno financeiro, giro rápido, tá? Então, você precisa ter uma visão do seu caixa, uma visão do momento da sua empresa para fazer o investimentos assertivos. Eu sou muito a favor de investimento. Hoje eu entendo que você não investe, é difícil você crescer, porque o sentido do investimento no negócio é para que possivelmente eu possa ganhar mais dinheiro. Esse é o sentido do investimento. Então você tem que ter uma parte para investir. Mas quando você está começando meio sem dinheiro, você precisa investir no lugar certo. E muitas vezes o que eu vejo, empresários investindo no lugar errado, em lugares que não faz sentido, em lugares que não tem um retorno rápido. Aí é o que eu falo, até para abrir um novo negócio, muitas vezes é um investimento, mas também por muito tempo, por alguns meses, é um custo. E quem está bancando esse custo? Tá? Outro assunto para um próximo momento. Então, faça investimentos que vão te dar retorno rápido, giro rápido, beleza? Então esse foi o terceiro ponto, aprendizado que eu sempre falo nas empresas. Quando eu vejo o fluxo de caixa, eu falo, e esse investimento que você fez? Ah, eu queria trocar a placa. Tá, vamos olhar a saúde do seu fluxo de caixa. Será que trocar a placa vai trazer nos próximos 40 dias que tipo de movimento, que tipo de retorno, tá? Então essa é a pergunta. E o quarto e último ponto, o dono respeitava o financeiro e respeita até hoje. Gente, isso para mim, assim, viu, ó, isso é comportamental. Isso não é técnico. Não tem nada a ver com técnica financeira aqui. E tudo o que eu disse, eu tenho certeza que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento de finanças consegue aplicar no teu negócio. O dono era o dono. Então, ele era a autoridade maior e podia tirar o dinheiro que ele quisesse. Mas ele respeitava o financeiro. Gente, vamos lá, né? Ele respeitava uma estagiária que estava aí estudando, aplicando o negócio. Eu estava ali, ó, eu estava estudando, praticando, era o meu laboratório aquela empresa. Eu sou muito grata porque eu pude vivenciar tudo isso que hoje eu ensino, tudo isso que hoje eu passo, que eu vivo, eu pude vivenciar na empresa de outra pessoa. Alguém me permitiu errar ali. E ele respeitava. Então nós combinamos, olha, você tem um salário mensal X, você vai fazer retirada se apurarmos um saldo final de lucro, uma vez no ano, 2 vezes no ano, e ponto. Não tinha nenhuma outra mudança nisso tudo de regra. Ele respeitava o financeiro. Tínhamos reuniões mensais, mas esse ponto, o dono respeitar o financeiro, é maravilhoso. E o que acontece hoje, né? Muitas vezes somos donos, temos uma necessidade, porque a nossa vida muitas vezes está meio bagunçadinha. O que a gente faz? Vai lá e saqueia o caixa da empresa. Isso salvou o caixa da empresa, porque a empresa com gestão, ela cresce. O dono, ele tinha esse entendimento. Olha, eu sou um cara do comercial, eu tenho network, eu conheço o mercado, meus produtos se vendem. Os produtos, gente, eles se vendiam. A marca, eram laboratórios, os produtos, eles se vendiam. Mas só isso bastava? Não, não bastava. Se eu começasse a comprar e não trabalhar a minha gestão, e quando eu falo gestão, o que eu estou falando? Não trabalhasse a parte de venda, que geraria o recebimento, e quando eu falo recebimento, eu estou trabalhando com o quê? Com uma política de crédito. Qual que é a minha política de... parcela aí. Mas parcela como? Porque eu preciso pagar o fornecedor, que me vende no prazo X. Então, isso tudo tinha que conversar. Agora, deixa eu te falar, você acha que eu sabia disso? Vocês acham que eu sabia disso antes de viver isso? Não. Ale, e aí? E aí que eu fui quebrando a cara. E aí que chegou o mês que faltou dinheiro. Gente, foram 14 anos. 14 anos fazendo a mesma coisa? Não, 14 anos avançando, aprendendo, estruturando, fazendo um caixa de 100, de 200, de meio milhão, de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões. E aí ele pegava, me tirava todo o dinheiro e falou, faz de novo. E foi assim. E foi assim que eu fui construindo essa habilidade de fazer a gestão. E esses 4 pontos que eu falei para vocês, eles foram essenciais nessa jornada. Vamos lá, você anotou os 4 pontos? Espero que faça sentido para você. É legal você anotar para você refletir. Puxa, eu entendi isso no meu negócio está descasado. Acho que é legal ajustar.
Eu entendi essa questão do investimento, acha que é melhor eu avaliar antes de fazer o próximo investimento. Eu não estou respeitando o financeiro, mesmo que o financeiro seja você, gente, coloca um limite, né? Coloca uma barreira, respeite o financeiro da sua empresa. E, né, para entendermos um pouco mais essa jornada, o meu comportamento acho que foi determinante. Eu falo, né, sempre falei lá no meu Instagram, eu sempre falo isso, eu sou uma intraempreendedora. Eu sou alguém que empreende no negócio do outro. Por isso que eu sou uma ótima consultora, porque eu faço as pessoas ganhar dinheiro. Eu tenho essa habilidade, né? Eu passo a minha experiência, eu passo a minha vivência e as pessoas sim constroem caixa. Hoje eu estou no meu desafio. Qual que é o meu desafio? É ofertar, é vender o meu produto, o meu serviço, porque eu sempre fui ali a mocinha do interno, da gestão. O comportamento, né, que eu falo que é o comportamento de empresária, que é aquela pessoa que tem a habilidade de fazer a gestão do todo. O empreendedor, que é o faca na caveira, aquele que faz as coisas acontecer, vender, a criatividade. Esse lado meu já é o que eu estou desenvolvendo no último ano, né, faz um ano que eu estou por conta. Então, são 14 anos trabalhando como intraempreendedora na empresa, né, do outro, que foi nesse canal de distribuição. 4 anos como consultora financeira, atende mais de 300 empresas, né, experimentando todas essas técnicas, toda essa habilidade de construir caixa. E hoje vendendo o meu trabalho, o meu serviço, a minha mentoria e também construindo o meu caixa, porque eu errei. Nossa, eu fui muito boa em construir o caixa para o outro, mas fui muito desatenta em construir o meu. Porque enquanto eu ficava focada no outro, nesse processo, nessa construção, essa autocobrança, gente, eu tinha 20 anos na época, 21 anos, né? Então, assim, eu nem sabia, eu costumo brincar que com 20 anos eu nem sabia quem eu era. E eu já casei, assumi uma responsabilidade e eu me perdi nas minhas finanças, nos meus projetos. Esse me perder foi também onde eu me achei, né? Que hoje eu consigo ter essa visão de empresária, empreendedora. Depois eu conto para vocês também como que eu construí a minha reserva de segurança da pessoa física para poder sair, para poder vir para o mercado, né? Arriscar essa vida de ter o meu próprio negócio, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o que mais fez sentido, fez toda a diferença, foi esse meu olhar, esse olhar para o financeiro, esse olhar de dona. Então, a empresa tem que ter o olhar do dono. Não basta só ter um dono. Toda empresa tem um dono, né? Todo CNPJ por trás tem um CPF. Mas precisa existir esse comportamento de dono, de alguém que respeite o financeiro, que delimite, que né, pague o preço ali de estudar, de se envolver com o processo, entender. Existem as técnicas financeiras, mas existe o seu negócio. E você é especialista do seu negócio. Ninguém entendia mais daquele financeiro do que eu. Ninguém. Por quê? Porque eu era dona daquele financeiro, né? Eu que entendia aqueles dados. E você também precisa entender dos seus dados. Não necessariamente você precisa fazer toda a operação. Aí é outra questão de delegar. Isso, né, no momento da tua empresa, tem um certo momento que você precisa delegar. Mas você precisa saber gerir os seus dados, saber como a sua empresa funciona, saber a identidade da sua empresa no financeiro, do comercial e das outras frentes. Mas é isso que eu quero deixar para vocês nesse canal. Eu quero falar um pouquinho da minha construção, dos meus acertos, dos meus erros na gestão, daquilo que eu estou construindo como consultora financeira, que é o meu negócio, o meu desafio é ser hoje alguém que empreende, alguém que constrói ali a frente de venda, todo o processo comercial e principalmente no digital, que é onde eu não domino, estou aprendendo a fazer essa construção. Então veja, não é só finanças que dominam o negócio, eu sou consultora financeira, mas tem os outros departamentos, por exemplo, que eu não domino, e você também. Não é só vender um produto ou fazer um serviço, existem os outros departamentos que você também precisa se desenvolver. Então, estamos juntos nessa jornada, eu aprendendo do lado de cá, vocês aprendendo daí, tá? Então, conta pra mim se essa história fez sentido para você e fala mais aqui nos comentários, qual que é o seu maior desafio financeiro hoje no seu negócio? É a construção de caixa? Daqueles 4 pontos que eu falei que eu vejo que é fundamental para todo empresário. Qual desses pontos você já implementa no seu negócio ou quais ainda você quer se desenvolver, que você fala, Lê, acho que se eu ajustar isso,
vai começar a fazer mais caixa. Conta para mim aqui e se fez sentido para você, compartilhe para outras pessoas também que estão nesse desafio de chega de viver no caos, eu quero ter caixa. E outro ponto muito importante que eu quero falar para vocês, assim, que é uma frase que eu vejo hoje nos negócios. Um dia, olhando muitas empresas, muitos caixas, eu cheguei assim, falei uma frase. Falei, gente, não existe negócio ruim. Existe negócio sem gestão. Até para fechar uma empresa que você julga ser ruim, precisa fazer gestão para entender se de fato ela é. Então guarda isso. Não é a sua empresa que é ruim. Talvez o que falta é gestão. Tá bom? Grande abraço para vocês, até mais.